Você tem alguma semelhança com Martinho Lutero? Essa pergunta aí me pegou de surpresa. Essa eu não imaginava que você fosse me fazer. Assim, até onde eu saiba, eu acho que talvez se eu tivesse que, pelo que eu conheço da história de Martinho Lutero e pelo que eu conheço da minha própria história, né, eu não sei exatamente a que você está se referindo, mas se eu tivesse que apontar alguma semelhança, é que eu acho que tanto ele quanto eu não temos papas na língua. No sentido de que eu tenho muita facilidade para poder confrontar as pessoas quando eu acho que elas estão agindo de uma forma injusta. Lutero foi lá e pregou as teses na porta da igreja, né? De vez em quando eu faço isso também. De vez em quando eu vou e posto as teses e prego as teses na porta da igreja, né? Às vezes eu confronto alguns administradores, alguns pastores mais experientes, alguns membros de igreja, né? Em coisas com as quais eu não concordo. Né? E por isso, muitas vezes, as pessoas reagem de uma forma negativa às minhas colocações, porque geralmente ninguém gosta de ser contrariado, e eu tenho essa facilidade para contrariar as pessoas. Não é uma virtude, não é uma qualidade da qual eu me orgulhe, mas eu, sendo honesto com a sua pergunta, não é? Se eu tivesse que dizer que tenha alguma semelhança com Martinho Lutero, eu diria que é esse fato de eu também ser protestante, no sentido mais específico do termo. Ô, Milton, como é bom ouvir você falar. Eu espero que o público esteja com esse mesmo sentimento que eu estou tendo aqui. Quando eu falei alguma semelhança de você com Martinho Lutero, você veio com essa preciosidade aí, que realmente mostrou aí alguma similaridade. Mas, Milton Torres, a justificação pela fé. Quando foi que você teve o contato com a justificação pela fé? Como foi que a justificação pela fé chamou a tua atenção no teu processo de conversão, Milton Torres? A pergunta agora está mais fácil de responder. Agora eu sei exatamente o que você está investigando. Né? Eu acho que, para responder a sua pergunta, eu tenho que voltar até o ano de 1980. Fique à vontade. 1980 era o primeiro sábado daquele ano e eu aceitei ao convite de ir à Igreja Adventista pela primeira vez. A Tânia já me convidava há vários anos. Nós já namorávamos há vários anos, mas eu nunca aceitei o convite dela porque eu nem sabia direito o que era ser adventista, o que era adventista. Quando eu passava na Avenida Antônio Carlos e sempre havia um outdoor escrito "Cristo em breve virá" e escrito "Jovens Adventistas do Sétimo Dia", eu pensava que os adventistas eram um tipo de católicos. Assim como tem os beneditinos, os franciscanos, eu achava que os adventistas eram católicos. E quando a Tânia me disse que ela era adventista, eu nem pensei que ela não fosse católica. Eu pensava que adventista era um jeito, era uma seita ou uma divisão da Igreja Católica, não é? Que falava sobre a volta de Jesus e tudo mais. Então, a princípio, eu não fiz nenhuma objeção. E aí eu gostei dela. Quando eu descobri que ela era protestante, eu confesso a você que eu não fiquei feliz. Mas aí eu já estava fisgado, né? Eu já gostava dela. E ela me convidou durante muitos anos para a igreja e eu sempre recusei. A minha família, às vezes, ia com ela e eu ainda ficava bravo com a minha família, porque a família ia. E um dia eu estava na casa dela e o avô dela me convidou para que fosse à igreja. E a minha avó teve uma participação muito importante na minha educação. E ela me dizia que a gente tinha que respeitar os mais velhos. E a minha avó me dizia que a Bíblia era a palavra de Deus. Então, se havia duas coisas que eu sabia muito bem, é que eu precisava respeitar os mais velhos e que a Bíblia era a palavra de Deus. Isso eu não podia discutir. E aí eu fui à Igreja Adventista pela primeira vez. Na porta da igreja, o avô dela me perguntou se eu conhecia os 10 mandamentos. Eu já havia ajudado o padre a celebrar a missa várias vezes. Eu já tinha sido coroinha. Então, eu tinha participado do catecismo, e perguntar se eu sabia quais eram os 10 mandamentos, aquilo para mim era uma ofensa. E eu disse para ele, claro que eu sei. E ele me perguntou se eu me pediu para recitar os mandamentos para ele. E quando eu
falei do terceiro mandamento, eu falei honrar domingos e festas, ou guardar domingos e festas. E ele disse, espera aí, está errado. Eu falei, como está errado? Eu falei, não, esse é o quarto mandamento e não está dizendo que é para guardar domingos e festas, está dizendo que é para guardar o sábado. Eu olhei para ele, sorri e falei assim, isso é impossível. Ele falou assim, não, está na Bíblia. Eu falei, se isso estiver na Bíblia, eu viro adventista agora. Aí, ele que era, assim, não era uma pessoa totalmente alfabetizada, abriu a Bíblia em Êxodo e me pediu para ler o quarto mandamento. Eu li o quarto mandamento e fiquei bastante chateado e disse, não, isso aí é uma Bíblia protestante, mas eu tenho uma Bíblia em casa. Quando eu chegar em casa eu vou verificar. E entrei na igreja para ver o culto. Eu confesso a você que o culto eu detestei. Havia alguém falando sobre mordomia e para mim eu achava uma coisa muito estranha. Adventista, todo mundo falando contra a mordomia e o adventista falando a favor da mordomia. Eu odiei o culto. Era na igreja da Concórdia, uma igreja grande em Belo Horizonte. Mas aí começaram, mas a escola sabatina eu amei, porque eu sempre gostei de escola. E a escola sabatina era uma escola. Eu me sentia à vontade, era como se eu estivesse na sala de aula. Eu podia levantar a mão, fazer pergunta, tirar dúvidas. E o meu professor da escola sabatina, que se chamava Cláudio, era muito sábio. E ele começou a tirar as minhas dúvidas. E aquela lição da escola sabatina era intitulada A Redenção no Livro de Romanos. Eu já tive, antes de o autor da lição morrer, eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele dizendo que eu havia me convertido por causa da lição dele. E eu era muito católico, e no meu catolicismo eu estava sempre com uma contabilidade com Deus. Eu estava sempre devendo a Deus. Ou eu estava devendo orações do Pai Nosso, ou Ave Maria, ou devendo esmola para os pobres, porque era assim, no dia de uma prova, eu pegava um pouco dinheirinho que eu tinha e saía dando para os pobres no caminho, porque era o jeito de eu garantir que eu ia tirar uma boa nota na prova. O dia que eu tinha um jogo de futebol importante, que eu queria marcar um gol, eu saía distribuindo dinheirinho para as pessoas, o pouco que eu tinha, para garantir que Deus ia me abençoar e eu ia marcar um gol. Ele não me abençoava tanto no futebol, mas na escola ele sempre me abençoava. E a verdade é que quando eu ouvi aquela lição falar que o justo viverá pela fé, aquilo foi como se derramasse um balde d'água na minha cabeça. Então eu saí daquela igreja com duas coisas muito tocantes, né? Essa concepção de que o justo viveria pela fé e que não deveria ter uma contabilidade com Deus, e a concepção de que o sábado era o dia de guarda. Por isso que às vezes quando a pessoa fala assim, você não deve dar o primeiro estudo bíblico sobre o sábado porque isso não dá resultado. Foi o primeiro estudo bíblico que eu recebi, porque eu ouvi falar do sábado antes de ouvir falar sobre justificação pela fé. Mas foi tudo simultâneo, né? Porque foi uma questão de minutos entre um e outro. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha uma Bíblia enorme que ela tinha comprado de um comportor. Um comportor adventista, mas naquela época eu não sabia disso. Porque era uma Bíblia de aparência católica, porque tinha alguns anjos na capa e algumas figuras, era uma Bíblia grande, ilustrada, e eu tirei aquela Bíblia empoeirada de cima do armário e falei, agora eu vou ver se esses adventistas, agora eu vou provar para esses adventistas que eles estão me mentindo, que eles têm uma Bíblia diferente da nossa. E quando eu abri lá, estava o sábado. Quando eu abri lá no livro de Romanos, quando eu abri nas passagens do Novo Testamento, estava tudo do jeito que o meu professor da escola sabatina tinha me ensinado. E aí eu tomei a decisão de continuar frequentando a igreja. E foi o primeiro sábado que eu fui e não parei mais de ir. Continuei aí, porque eu fui fisgado naquele dia. Eu já tinha sido um pouco fisgado pela Tânia, né? Eu tinha muito respeito por essa moça adventista que era extremamente brilhante e que tinha um comportamento que deixava a gente sempre para cima, sempre feliz, né? Ela brilhava, então isso já tinha me tocado. E agora eu me deparei com essas coisas da Bíblia e me lembrando das palavras da minha avó, de que a Bíblia era a palavra de Deus, eu abri o coração e aceitei a mensagem. Que belo testemunho, Milton. Foi muito bom ouvir isso.
Eu acredito que as pessoas, depois de verem esse vídeo, vão dizer: eu não conhecia o Milton Torres, porque aqui você está revelando coisas que fazem parte da sua intimidade. Eu e o público agradecemos por isso, por essa sua transparência, por você se dispor a falar essas coisas para nós. Milton Torres, em 2009, você voltou para a Universidade Federal de Minas Gerais e agora para fazer o pós-doutorado. Isso foi nostálgico para você? Foi um momento muito importante na minha vida, porque eu disse para você que eu tinha começado a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu ingressei na Guarda Mirim para poder trabalhar, né? Era necessário ter uma autorização do juiz, o juiz me deu autorização, havia o que se chamava de Guarda Mirim, eu não sei se o nosso público está familiarizado com isso, mas nós nos vestíamos como pequenos soldados, né? Parávamos o cabelo, tínhamos um uniforme e íamos trabalhar. E o primeiro trabalho que eu consegui foi na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Farmácia. Eu era sensorista. Não era o edifício no mesmo local onde a Faculdade de Farmácia está atualmente. Então, por isso, se alguém conhece o prédio lá da Universidade Federal de Minas Gerais, o prédio da Faculdade de Farmácia, pode estranhar o que eu vou dizer, porque o prédio hoje é bem diferente. Mas, naquela época, né, na década de 70, era o lugar onde eu trabalhava. Então, eu era sensorista, eu comecei a trabalhar num elevador. Ficava subindo e descendo, naquela época em que a gente tinha que apertar o botão para o elevador ir, a gente tinha que apertar o botão para a porta abrir, e era isso que eu fazia. E como só havia movimento entre as aulas, nos outros momentos eu ficava lendo. Era aquilo que eu fazia. Eu lia o dia inteiro no elevador. Estava sempre com um livro na mão, que era uma coisa muito importante na minha vida. E eu olhava para aqueles professores, e por causa deles, em parte por causa das professoras que eu havia tido no ensino médio fundamental, professoras e professores, mas principalmente por causa desses professores da Universidade Federal de Minas Gerais, eu decidi que eu queria ser professor também. Então, quando eu voltei para apresentar, no dia que eu estava apresentando o meu trabalho de pós-doutorado, caiu uma tempestade em Belo Horizonte. E eu estava apresentando o meu trabalho e disse isso para eles, né, que eu estava fazendo isso com muita satisfação, porque eu estava voltando a uma faculdade na qual eu tinha trabalhado como ascensorista quando tinha 12 anos de idade, e que era pobre, como pobre pode ser, né? E estava ali agora defendendo um trabalho de pós-doutorado. E eu me lembro que os trovões estavam muito fortes. Eu falei assim: gente, Milton, ele é pastor da Igreja Adventista. E certamente, por essas trovoadas, Deus não está feliz com as nossas perguntas a ele. Deus não está feliz que nós estejamos aqui apertando o Milton. Acho melhor a gente terminar essa banca para que essa tempestade passe. E foi isso que aconteceu. Ele terminou a banca e a tempestade passou. Olha, que detalhe da sua vida, eu não sabia disso. Minhas pesquisas não conseguiram obter essas respostas e muitas outras que você deu aí. Olha, como está sendo bom ouvir você, já repeti isso e vou repetir muitas vezes, mas nós vamos dar um tempo aqui para um pequeno comercial de 5 segundos e voltamos já já para continuar com o Milton Torres. A sala de aula pode estar vazia, mas o professor vai falar. Você já ouviu especialistas falando de professor? Você já viu secretários falando de professor? E o professor? Porque ele não fala dele mesmo. Aqui, no canal Ricardo Santos Historiador, tem um quadro chamado Fala, Professor. Exclusivo desse canal, estreia agora em janeiro. Te inscreve lá para você receber a notificação. Voltamos aqui com o Milton Torres. Ele foi pastor, mas disse: eu vou ser pastor se eu continuar sendo professor.
Então, nós estamos aqui diante de alguém que é pastor e é professor. Milton Torres, eu gostaria de saber qual foi a sua experiência com a pandemia e se existe algum aprendizado. Fiquei muito triste com a pandemia por causa da quantidade de vidas que nós perdemos. Foi um momento realmente muito triste. A princípio, eu estava muito assustado, não é? A gente não sabia do grau de virulência da doença. Então, nós realmente optamos por ficar em casa, fazer o isolamento social. Eu sei da imunidade de rebanho, mas eu disse assim, eu não vou contribuir para a imunidade de rebanho. E fiquei em casa. E os amigos me ligavam, às vezes, dizendo assim, Milton, por que você não sai? Você vai ficar louco, você precisa sair de casa, você precisa vir. E a verdade é que alguns desses amigos que me ligaram morreram. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi porque eu falei assim, eu preciso usar a minha inteligência emocional e fazer aquilo que... Porque as informações eram confusas, né? Isso me assustou bastante. Os médicos entre si discordando sobre como deveríamos proceder, não é? Então eu falei assim, olha, não vou ouvir a ciência, eu vou ouvir o que a minha inteligência emocional diz que é para eu fazer. E naquele momento eu senti que a melhor coisa do mundo era ficar em casa. E eu fiquei em casa, minha esposa ficou em casa. Nós moramos bem perto de um supermercado. Nós moramos assim a 700 metros de um supermercado. A minha esposa colocava a máscara todo dia, ia lá com a sacolinha cor-de-rosa dela, que ela tem uma sacola para a gente não ficar usando o plástico do supermercado, e ela ia com a sacolinha cor-de-rosa, comprava os produtos que a gente ia comer naquele dia, e aí fazia alimento. A gente só saía de casa, só ela saía, eu não saía, eu fiquei em casa. Durante a pandemia eu não cortei o cabelo, para você ter uma ideia, eu não fiz a barba. Então, e eu falava com as pessoas, dando aulas pelo Zoom, né? Era essa parte menos divertida, porque eu gosto muito do contato com as pessoas. Eu costumo dizer que só há uma coisa que eu gosto mais do que ter contato com as pessoas, é de ficar sozinho. Então, com pandemia ou sem pandemia, eu estou feliz. Eu estou feliz quando eu estou no meio da multidão e eu estou feliz quando eu estou sozinho. Porque a minha felicidade não depende nem da minha solidão e nem da minha convivência com outras pessoas, né? Então, a pandemia me afetou, não é? Eu aprendi a prudência, não é? Em primeiro lugar, olhar os dados, né? Eu sou um cientista, eu gosto de pensar que eu sou um cientista, porque fiz arqueologia, né? Estudei antropologia, então você acaba sendo obrigado a desenvolver uma mente científica. Então, eu realizo os meus experimentos, eu aprendo observando as pessoas, observando as situações, observando tudo que está acontecendo. Então, foi um aprendizado, né? Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter situações tão conflitantes. Eu vi como a política prevalece sobre a ciência em muitos aspectos. Então foi um aprendizado, mas confirmou uma coisa na qual eu acreditava, que é que a gente tem que realmente ter uma mente científica, uma mente de pesar todas as coisas e verificar as evidências, e a gente não ir pelo discurso dos outros. E é interessante que a minha filha almoçou na minha casa neste domingo, né, e depois ela fez uma pequena postagem falando a respeito disso, falando a respeito de alguma coisa que ela aprendeu com o pai dela, né, e ela diz exatamente que ela aprendeu com o pai dela que a gente tem que pesar as evidências, a gente tem que tomar as decisões com base naquilo que nós mesmos investigamos e não simplesmente acreditando naquilo que as pessoas nos falam. Que descrição, Milton. Eu pergunto para você, a ciência é a palavra final para tudo? A ciência, eu acho que o que eu vou dizer aqui talvez seja uma coisa assim muito simples e muito repetitiva, mas eu acho que a vida da gente, para a gente alçar voo na vida da gente, a gente precisa de duas asas, tá certo? Uma asa é a religião e a outra asa é a ciência. Eu acho que a asa da religião é muito importante porque a religião dá ordem à nossa vida e a religião dá equilíbrio. Ela pode desequilibrar também,
Há algumas pessoas que a religião desequilibra. Mas, em geral, tá certo? Quando a pessoa tem bom senso e é honesta consigo mesma, não é? Então, a religião dá essa ordem, dá esse equilíbrio, e a religião dá esperança. Eu acho que é muito importante ter esperança. Uma vida sem esperança é uma vida, talvez, que não vale a pena ser vivida. Então, eu acho que esse lado é muito importante. E o outro lado que é muito importante é o lado da ciência. Porque a ciência traz a racionalidade, né? Traz os critérios, traz a perspectiva de nós sermos atentos aos detalhes. E eu acho que a religião é mais o lado mental. Não, a religião é o lado mais do coração. E a ciência é mais o lado mental. E eu acho que só tem uma coisa mais inteligente do que a mente da gente. É o nosso coração. E o nosso coração fala com a gente de maneiras que a gente compreende. Então, muitas vezes eu sigo o coração. Em geral, eu sigo a mente. Mas quando a mente e o coração discordam, eu tenho uma tendência maior a seguir o coração. Porque eu acho que o coração é mais inteligente do que o cérebro. O coração fala pra gente coisas que o cérebro, às vezes, não percebe. Por exemplo, eu sou convidado para fazer uma coisa e eu não quero fazer aquilo. Eu sinto que eu não quero fazer aquilo. E o cérebro fica me perguntando, por que você não quer fazer isso? E o coração está me dizendo, por que eu não quero fazer isso? Porque o coração sabe que não é uma coisa que me faz bem. Então, eu acho que é importante ter esses dois elementos. Eu nunca tive nenhum problema em ser um cientista religioso e nem em ser um religioso científico. Eu acho que essas duas coisas são muito bem equilibradas quando a gente usa critérios e quando a gente para poder analisar a situação. Porque a verdade é que, em nome da religião, tantas coisas foram feitas que são terríveis, né? Por exemplo, quando a anestesia foi inventada, muitos pastores e padres proibiam as mulheres de usar a anestesia, por causa da passagem de Gênesis que dizia que a mulher deveria conceber em dor. Então, não aceitavam a cesariana, não aceitavam o uso da anestesia. Hoje nós aceitamos normalmente, não tem nenhum problema. Quando quiseram libertar os escravos, muitos religiosos foram contra, dizendo que na Bíblia não havia nenhuma proibição contra os escravos. E hoje, nós religiosos não conseguimos nem conceber a possibilidade de manter pessoas na escravidão. Para uma coisa tão banal como, por exemplo, decidir se você vai usar o sistema métrico ou vai usar o sistema de milhas e de libras, né? Que é uma decisão que os Estados Unidos tiveram que tomar. Eles tiveram que escolher entre usar o sistema métrico, que o restante do mundo estava adotando, e usar o sistema de libras. Eles optaram pelo sistema de libras, e uma das principais razões para essa opção foi uma razão religiosa. Porque as versões da Bíblia que estavam disponíveis em língua inglesa usavam essas medidas com as quais eles estavam acostumados. E eles começaram a se referir a essas medidas como sendo as medidas divinas, as medidas de Deus. Dizendo que não iam usar o sistema métrico, porque o sistema métrico era um sistema de pagãos. Uma coisa que hoje soa ridícula para nós, mas que desempenhou um papel naquele momento. Então, a gente pode crer na Bíblia, mas a gente tem que desconfiar da nossa interpretação da Bíblia. Porque essa interpretação, às vezes, ela é muito mais movimentada, mas ela é muito mais fomentada pelo que nós culturalmente construímos do que pelo que está escrito na palavra de Deus. E é por isso que, quando eu estou pregando, Ricardo, eu gosto de dizer assim, gente, a palavra de Deus diz isso. Aí eu leio o que a palavra de Deus diz. E a minha interpretação do que a palavra de Deus diz é isso. E eu faço isso em respeito às pessoas que estão me ouvindo, porque algumas vezes eu já estive sentado ali no público, sentado na nau da igreja, e ouvi um pastor dizendo assim, a palavra de Deus diz isso. E eu morri de vontade de levantar a mão e dizer assim, eu não vejo isso nisso, eu não acho que a palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus não diz isso. Essa é a sua interpretação do que a palavra de Deus está dizendo. Então é por isso que eu acho que eu preciso das duas coisas. Eu não seria completamente feliz se eu não tivesse uma mente científica. E eu não seria completamente feliz
se eu não tivesse uma mente religiosa. Eu acho que é esse equilíbrio entre as duas coisas que me faz viver a vida, me faz aceitar o dia de hoje e me faz olhar para o futuro com esperança. Você tem hobby? Como é que você se diverte? Alguns colegas aqui disseram que se diverte trabalhando, mas eu queria saber o que você faz quando está de folga. A verdade é, todo mundo tem passatempo, né? Todo mundo se diverte de alguma forma. E uma coisa que eu falo muito para o meu filho, né? Meu filho, ele está trabalhando arduamente porque ele diz que quer se aposentar assim que possível. E eu falo para ele que eu não estava com pressa de me aposentar porque eu me divertia muito fazendo o trabalho que eu faço, ou que eu fazia. Ele é da área de tecnologia da informação. Ele mexe com computadores, passa horas na frente do computador. E por isso ele quer se aposentar. Eu confesso a você que eu tenho hobbies, eu tenho alguns passatempos, né? Um passatempo muito importante para mim eu gosto de futebol. Não jogo mais futebol, tem uns 10 anos que eu não jogo futebol, por causa da situação hoje em dia. Hoje em dia jogar futebol não está mais fácil, porque muitas vezes as pessoas vão para o jogo de futebol e são capazes de quebrar a perna do outro. E eu confesso a você que eu não consigo me sentir à vontade numa circunstância tão competitiva. Então, eu tenho evitado jogar futebol já há muitos anos que eu não jogo futebol, porque eu percebi que o ambiente não é mais um ambiente adequado. Mas eu gosto de ver o futebol profissional. Então, um passatempo, por exemplo, é acompanhar os jogos do Atlético Mineiro. Eu gosto de futebol. Esse é um passatempo. Um outro passatempo que eu tenho é de ler. Então, a leitura, eu estou sempre com o livro na mão. O livro, para mim, ele me acalma. Se eu estou indo para algum lugar e temo ficar preso em um ambiente onde eu não tenha liberdade para fazer alguma coisa, que eu tenha que ficar ali esperando alguém, eu estou com o livro na mão, então eu fico mais calmo. O livro me acalma. Eu tenho um relacionamento muito íntimo com os livros, né? Eles estiveram sempre presentes na minha vida, desde que eu estava trancado naquele elevador, durante 6 horas por dia, e que eu passava o tempo todo lendo. Então, eu tenho um relacionamento muito afetivo com o livro, né? O cheiro das páginas, né? A textura de passar as páginas, as cores, segurar o livro na mão. Então, esses são aspectos muito importantes para mim. Então, ler seria um passatempo importantíssimo. E o terceiro passatempo que eu tenho é escrever. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, e às vezes eu estou escrevendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, porque eu estou no computador escrevendo uma coisa, aí eu me canso de escrever aquilo, eu vou escrever outra coisa, aí depois vou escrever outra coisa, aí volto para escrever aquilo que eu estava escrevendo anteriormente, e a minha esposa às vezes fica impressionada comigo, que eu volto para escrever e sei exatamente onde eu parei. Então, eu dou continuidade ali de onde eu estava. Então, escrever é muito importante. Eu escrevo artigos, ganhei uma placa aqui no NASP, por ter sido o professor mais produtivo aqui durante certo período, né? E realmente é difícil competir comigo, porque eu gosto muito de escrever. E tem 2 grupos de pesquisa, para ser sincero. Esses grupos são bastante produtivos, por isso que eu ganhei essas placas aqui no NASP, por gostar tanto de escrever. Então, eu escrevo artigos, eu escrevo livros, eu escrevo poesias, escrevo contos. Então, eu estou sempre escrevendo alguma coisa. Dificilmente eu não estou com o meu computador com algum arquivo aberto no qual eu esteja escrevendo. Então, eu diria que são esses meus 3 passatempos favoritos. E eu vou confirmar isso aqui com o público, porque quando eu estava escrevendo o meu livro, O Édito de Milão, a Universidade Federal de Alagoas, ela gostou da proposta, eu fui recorrer a quem? A um antigo professor no mestrado, ele fazia as traduções. Na época, você tinha vindo já da Universidade do Texas. Aí eu liguei para você e eu disse, Milton Torres, eu estou aqui com um problema. É porque o Édito de Milão, aqui eu já li tudo, mas eu só encontro 7 parágrafos, Milton. Faltam os outros 3, e você, bondosamente, você traduziu do inglês, do latim para o inglês, do inglês para o português, e me entregou os 3 últimos parágrafos. Eu conto essa história na introdução do meu livro,
Mas eu estou dizendo isso aqui apenas para confirmar que eu fui objeto dessa sua prática. Você fez assim de uma forma tão voluntária, você foi tão atencioso comigo, e eu percebo que você é atencioso com todas as pessoas, porque essa é uma prática sua. E a gente percebe que você valoriza a leitura, aquelas pessoas que pesquisam, aquelas pessoas que leem. Você tem sempre um elogio para essas pessoas, é como se você amasse ver as pessoas produzindo, pesquisando. Olha, você que está ouvindo aqui essa entrevista, não deixa de comentar essas experiências. Eu não tenho nem objeção, nem tenho aplausos para dar esse fato. Eu acho que as pessoas são pessoas, independentemente de sua origem. Então, não tenho absolutamente nada contra termos um técnico estrangeiro, mas também não vou dizer para você que a gente talvez não pudesse ter encontrado uma solução aqui no Brasil. No momento, parece que a gente está com uma safra magra de técnicos, porque os que se destacavam mais já estão um tanto velhos, né? E por isso, naturalmente, desatualizados. Porque isso acontece com a gente, né? A gente envelhece, a gente se desconecta de algumas coisas que acabam mudando. A gente tem certa dificuldade para poder acompanhar todas as mudanças, porque elas acontecem muito rapidamente. Então, eu seria favorável a termos um técnico brasileiro mais jovem, né? Porque acredito, até o Filipão, que está agora no meu time de futebol, né? Vou torcer por ele, porque eu não tenho nenhum preconceito contra pessoas por causa da idade. Mas não vou dizer para você que foi a melhor opção, seria a opção que eu gostaria de ter. Acho, inclusive, que se nós fôssemos olhar, poderíamos encontrar um técnico estrangeiro aqui no Brasil, porque o técnico do Palmeiras tem sido muito bem sucedido. Mas não resta dúvida que o técnico escolhido é um técnico bem sucedido. Só que ele vai ter muita dificuldade para se inteirar do futebol brasileiro num tempo tão rápido quanto a gente precisa que ele se inteire. Por isso, se eu tivesse que escolher um técnico estrangeiro, eu preferiria o técnico do Palmeiras, que está aqui no Brasil há mais tempo, que sabe como o Brasil funciona e que tem alcançado sucesso no Brasil. Então, eu acho que essas seriam ele seria a minha preferência no momento. Se você me perguntasse por que técnico brasileiro você optaria, eu teria dificuldade de mencionar o nome, porque eu acho que no momento o Fernando Diniz estava se destacando no Fluminense e, de repente, o Fluminense teve uma queda. Então, eu acabo ficando preocupado, mas eu acho que, se não fosse o Abel, eu acho que talvez o Abel do Palmeiras, né, talvez a melhor opção fosse o Fernando Diniz. A educação brasileira está no caminho certo? O meu livro mais recente se chama Dor e Prazer na Aprendizagem. O NASP vai lançá-lo, né? Eu imagino que vai lançar. Eu estava no mestrado em Educação e agora fui transferido para o mestrado em Teologia. Então, eu não sei se o livro vai acabar saindo pela Unaspress, que é a editora aqui do NASP. Mas o livro já está escrito, de fato, é um livro que foi organizado por mim, eu não escrevi todos os capítulos, eu escrevi alguns capítulos do livro. Outros professores do NASP contribuíram, inclusive a minha esposa, que é doutora em Antropologia, escreveu um capítulo também. Então, chama-se Dor e Prazer no Aprendizado. E é um livro que fala um pouquinho sobre as novas metodologias de ensino, né? Inclusive as ditas metodologias ativas, a gamificação do ensino. Então, a gente trata desses assuntos no livro. Eu confesso a você que eu sou meio suspeito para falar a respeito desse tema, exatamente pelo mesmo motivo que eu mencionei agora em relação aos técnicos. Nós, de uma geração anterior, nós temos certa dificuldade com algumas mudanças. E eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem para desempenhar, de mostrarmos os defeitos das mudanças. Não quer dizer que as mudanças não possam acontecer, mas a gente pode contribuir a que essas mudanças aconteçam com menos rapidez e que elas aconteçam de um modo menos prejudicial. Então, eu acho que a pandemia precipitou uma série de mudanças na educação.
mudanças de um modo que não são muito, aliás, de um modo que não é muito, talvez, apropriado. Platão dizia que a educação, Platão fala isso na República, ele dizia que a educação é um bem tão precioso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma mudança nela. E eu absolutamente concordo com Platão, que a gente só deveria fazer mudança na educação depois de a gente fazer muitos testes para verificar se é isso. Algumas pessoas fazem como crítica, dizem assim, se você entrar numa sala de aula hoje, você vai perceber que é uma sala igual a que existia antes de Cristo. E as pessoas têm razão. Poucas são as mudanças que houve na educação em termos do comportamento do professor na sala de aula, a maneira de apresentar. Eu já tenho 2 livros publicados sobre isso. Eu tenho um livro já publicado, que se chama Alunos e Discípulos, em que eu mostro como era a educação na época de Jesus. Mas como eu não estava no mestrado em educação, no mestrado em teologia, eu estava no mestrado em educação, eu não quis falar da educação de Jesus, eu não quis falar da educação dos discípulos de Jesus. Eu falo sobre a educação dos filósofos. Então, por isso que o livro se chama Alunos e Discípulos. Então eu mostro exatamente como era a educação naquela época. E a gente vai perceber, se vocês lerem o meu livro, vocês vão perceber que há muitos detalhes, não todos. Houve mudanças, e algumas mudanças que são deletérias, que são prejudiciais. Por exemplo, a educação antiga era baseada na convivência. Esse era o aspecto mais importante. Os gregos usavam a palavra sinucia para descrever a convivência. A convivência era o aspecto mais importante. A convivência do mestre com os alunos. O professor praticamente passava o dia inteiro com os alunos, como Jesus passava o dia inteiro com os discípulos. Então, eu falo com bastante detalhes em relação a isso, nesse livro meu, chamado Alunos e Discípulos, e que é vendido por uma editora chamada CRV, que é uma editora do Paraná, se não me falha a memória. Porque a gente não pode, para contar para a CAPES, eu não posso publicar todos os livros pela UNASPRES, nem pela CPB. Eles chamam isso de publicações endógenas. É necessário que você publique em outras editoras. Então, por isso que esse meu livro saiu por essa outra editora chamada CRV. Eu tenho outros livros publicados por editoras não adventistas. Milton Torres, para adquirir esse livro, como é que se faz? É só entrar no site da CRV, tá certo? E depois eu posso até lhe mandar o link, e você pode postar aí, onde você estiver postando a entrevista, né, e as pessoas podem ter acesso. Então, eu faço uma descrição minuciosa de como era a educação dos filósofos. Então, esse é o meu objetivo principal. Mas, voltando à sua pergunta, então eu sou meio suspeito, porque nós, mais velhos, somos resistentes à mudança. E isso é muito bom, porque os jovens, os mais jovens, são totalmente dados à mudança. Então, precisa ter um equilíbrio entre essas duas visões para que essas mudanças possam ser feitas no ritmo adequado. Então, é isso que eu teria para dizer. Eu acho que a educação está indo num direcionamento que eu acho que não é o melhor, né? Eu fico brincando, como é que você pode gamificar o game? Porque a coisa mais divertida que existe é aprender, é estudar. Mas quando eu digo para o aluno que isso é chato, por exemplo, eu estive em Manaus num encontro de professores não adventistas, professores de vários lugares, e eu estava dando uma palestra, foi em Águas de Lindóia, em São Paulo, em que eu ia falar depois de um professor de matemática. E o professor de matemática ficou o tempo inteiro reclamando de como é chato dar aula de matemática e como a matemática é chata. E por que ele precisava de gamificar? Por que tudo tinha que ser jogos? Não é? Por que ele tinha que transformar o ensino de matemática em jogos? Porque matemática era insuportável, era muito chata. E eu ia falar depois dele. Eu ia falar com um professor de grego, de latim. E eu cheguei e disse assim, olha, eu lamento muito que o meu colega, que é professor de matemática, tenha dito quão chata é matemática. Eu lamento muito que ele esteja dando uma disciplina que é chata. Porque as disciplinas que eu ensino são todas muito legais. São todas muito divertidas. Eu dou aula de latim. Vocês não imaginam como latim é legal, como latim é divertido. Porque se eu como professor disser para o meu aluno que latim é chato, que esperança eu tenho que ele ache que latim é divertido? Agora, quando eu digo para o meu aluno que latim é divertido, eu estou sendo sincero, eu acho latim muito divertido.
Então, aprender é a coisa mais divertida do mundo. Então, quando você fala que você tem que gamificar o game, parece uma redundância. Então, eu faço severas críticas. O livro Dor e Aprendizado no Saber, não, Dor e Prazer no Aprendizado ainda não saiu, tá certo? A gente está em fase de publicação. Mas quando sair, eu recomendo. Você vai ver todas as minhas críticas à educação atual. Todas. Eu vou pegando lá desde o início, eu fui dando os tópicos para quem foi escrevendo, tá certo? Você vai falar sobre isso, você vai falar sobre isso, e tudo era crítica. E eu pego alguns estudiosos, como Vygotsky, por exemplo, que é um nome respeitadíssimo na educação, para aliar a mim nas críticas que eu faço. Eu entendo que as mudanças precisam acontecer, mas elas não podem acontecer no ritmo que elas estão acontecendo. Então, eu diria que a gente tem que pesar isso um pouco mais para a gente colocar essas mudanças dentro de... sem atrapalhar o que já está dando certo na educação. Porque as pessoas falam muito mal dos educadores e dizem assim, esses professores tradicionais. E quando falam tradicionais, eles querem dizer autoritários. E eu respondo para eles, eu vivi durante a ditadura e não me lembro de ter visto nenhum professor autoritário. Eram professores que me amavam, professores que cuidavam de mim, que se interessavam por mim, que se tornaram meus modelos. Professores a quem eu admiro até hoje. Professores em razão dos quais eu me tornei professor. Então eu não conheço esse professor tradicional que vocês escrevem. Não conheço, eu falo para eles. Esse professor tradicional aí não existe. E eu também digo que nós, professores, somos parte da única profissão que fala mal dos seus próprios profissionais. Porque eu nunca vi um médico falando mal de outro médico. Eu nunca vi um dentista falando mal de outro dentista. E eu escuto professores falando mal de outros professores. Professores que vão lá para frente e falam assim, olha, no passado os professores faziam desse jeito, desse, e está tudo errado. A gente tem que fazer do jeito novo. E eu falo assim, que esperança nós, educadores, vamos ter quando nós falamos mal da nossa profissão? Quando nós falamos mal dos nossos professores? Nós devemos estar defendendo esses professores e não atacando. Milton Torres, o Titã implodiu e há muitas semelhanças com o Titanic. Você tem alguma opinião sobre esse fato? É uma pena que isso tenha acontecido. Eu não pagaria o valor que os passageiros pagaram para ir lá ver o Titanic. Tá certo? Eu até poderia ir ver o Titanic se não tivesse que pagar. Mas se eu tivesse que pagar o valor que eles pagaram, eu provavelmente não iria. Não acho que o que eles fizeram foi errado. Porque a gente paga, às vezes, caro por alguma coisa que a gente queira, não é? Você fazer uma viagem, por exemplo, conhecer um lugar que você queria muito conhecer. Então, eu não acho que houve erro da parte de quem pagou. Eu acho que talvez tenha havido erro da empresa que contratou o serviço, né? E não conseguiu, de fato, produzir a segurança que os passageiros necessitavam. Acho que também tem uma fatalidade nisso tudo que aconteceu. E lamento o ocorrido. Fiquei triste, chateado que isso tivesse acontecido, como fiquei chateado durante a pandemia, mas são coisas que estão além do nosso poder de controlar. E que sirva de lição para o pessoal que está querendo ir para Marte. Porque as pessoas estão planejando ir para Marte, então você sabe que você sempre tem que colocar a sua vida em risco quando você quer fazer uma coisa dessa natureza. Eu acho, Ricardo, que eu nunca vou fazer uma grande realização, porque eu não conseguiria colocar a minha vida em risco. Então eu admiro as pessoas que têm essa coragem, mas eu acho que eu amo a vida, eu amo muito a vida para colocar a minha vida em risco. Quando eu me aposentei agora, eu queria fazer alguma coisa especial para poder marcar a minha aposentadoria. E eu pensei em pular de paraquedas. Mas eu pensei, eu tenho um certo medo de altura. Então, eu queria fazer alguma coisa que desafiasse os meus medos. E aí eu pensei e mudei. Ellen White foi entrevistada pelo pai de H.M.S. Richards. H.M.S. Richards foi o fundador da Voz da Profecia. O pai dele era pastor, já gostava de comunicação e fez uma entrevista com ela. Nessa entrevista, ele perguntou para ela quanto dos escritos do Espírito de Profecia ele devia usar nas pregações.
E ela respondeu para ele o seguinte: você não deve usar os escritos do Espírito de Profecia nas pregações, você deve usar antes das pregações. Ela falou: você deve ler tudo que você puder. Primeiro você vai ler bem a passagem bíblica, depois você vai ler o que eu escrevi a respeito das passagens bíblicas. Aí depois que você tiver entendido o que eu escrevi e o que a Bíblia disse, você vai pregar o que a Bíblia disse. Então a própria Ellen White dá esse conselho, que as pregações tenham por base a Bíblia. Os escritos dela não têm o mesmo peso da palavra de Deus. As pessoas, elas criam certas ficções a respeito dos pastores, né? E nós vemos numa época em que os pastores não estão muito próximos dos membros. Bom, eu fiz a faculdade de teologia, fiz mestrado em grego, doutorado em grego e pós-doutorado em grego. E a vida inteira eu esperei que eu fosse me tornar professor de grego, porque não existe nenhum adventista no Brasil que tenha a formação em grego que eu tenho. Com todas as credenciais que eu tenho, a igreja preferiu que eu não fosse professor de grego. A noite em que você luta melhor é quando deu tudo errado, é quando as coisas não deram certo, quando os seus planos não se concretizaram. Aí é que você luta melhor.